A adoração é tempo também de contrição, tempo de confissão, tempo de reflexão acerca da nossa pecaminosidade diante da santidade do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos ainda no versículo capítulo 12, nos versículos de 16 a 21, assim ele propõe: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Temos nesse Natal um exemplo glorioso de como lidar com o mal humano. Convido você a uma reflexão honesta, sincera, verdadeira, das suas ações internas e externas diante do Santo Deus, confessando os pecados, rogando perdão. Oremos por alguns instantes, oração de confissão, silenciosamente. Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versos de 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, os versos de 5 a 8. Antes da leitura do texto, eu quero fazer menção a Luísa, que bom tê-la conosco também. Obrigado, Luísa, pela sua presença. Luísa é de Brasília, está acompanhando Lucas, a noiva do nosso filho. Que alegria tê-la conosco, Luísa. Muito obrigado. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que
que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Celebrando o Natal. Este hino que o apóstolo Paulo insere na sua epístola aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, na verdade, é chamada pelos biblistas como um ode à alegria. É uma carta de prisão, o apóstolo Paulo está preso, ele está encarcerado, e, diferentemente de tantas cartas que se recebe de prisão, é uma carta que exala, que reflete, que manifesta profunda gratidão, um coração grato, um coração alegre, um coração pacificado, um coração completamente focado e ajustado pela fé em Jesus Cristo e a sua obra. É nesse texto que ele vai dizer que prefere morrer do que viver, porque morrer ele está com Cristo. O homem está preso. E ele pega esse texto, essa hinologia, esse cântico, que é um cântico da comunidade cristã, e esse cântico ele coloca nessa epístola que faz um ode à alegria cristã. E nesse cântico da comunidade cristã primitiva, é uma exaltação à encarnação de Cristo. É uma exaltação à chegada do Deus homem. Ele fala de um paradoxo, ele fala de um processo em que o divino se acha com o humano. Esse hino fala da divindade na humanidade, a humanidade na divindade. Um grande paradoxo. E é profundo, simples, mas profundo. E nessa manhã eu gostaria de pensar com vocês sobre o Natal, olhando para esse texto e olhando sobretudo para um teólogo do século IV, que eu gosto demais, porque ele fala que o Natal é o encontro do improviso com a preparação, da glória com o banal. Por um lado, o Filho de Deus se encarnou e decidiu nascer junto aos animais, num lugar sem prestígio nenhum. Por outro, é o advento mais esperado por toda a humanidade, de tal forma que sábios do Oriente deixaram tudo numa longa e extenuante jornada para encontrar o Rei dos Reis. E o Natal é um paradoxo perfeito de um Deus glorioso que usa fraldas. O Salvador do mundo é o Deus menino, nosso Senhor Jesus. É o Rei deitado na manjedoura, a eternidade invadindo o tempo, a glória revestindo do pó da terra. É um paradoxo pensarmos no Natal. E nesse período do Natal, eu voltei o meu coração e minha mente mais para os pais da igreja para ler sobre o Natal, e meu coração ficou em Santo Agostinho. Gosto demais da teologia de Santo Agostinho, porque acho que poucos, ou talvez nenhum teólogo, pôde expressar em palavras
esse paradoxo que é a fé cristã, que é esta infinita diferença entre a natureza de Deus e a natureza humana. Agostinho, na sua teologia, ele transparece toda a vileza, a crueldade, a vileza, a indignidade, a precariedade humana e exalta a santidade, a glória, o amor, o poder de Deus. Talvez pela sua experiência de ser um homem, na sua juventude, devasso, pecador, assumidamente um pecador, que fez, aconteceu e descaradamente viveu para seus próprios desejos e instintos pecaminosos. Quando tocado pela graça, pelo poder, pelo amor de Deus, esse homem experimentou na sua vida, na sua mente, na sua alma, no seu coração, nos seus membros, uma profunda transformação. E então, na sua teologia, na sua filosofia, ele transparece essa distância enorme da pecaminosidade humana e da santidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, biblicamente a gente vê isso também no apóstolo Paulo, ele faz essa aproximação, pela graça de Deus, do santo acolhendo o pecador. Então, é uma teologia maravilhosa que perpassa toda a Bíblia, e aqui Paulo coloca isso com muita beleza nesse texto. E nessa manhã, pensando no Natal, eu quero reverberar com você nesta manhã alguns paradoxos e talvez ajudar-nos a pensarmos um pouco mais profundamente sobre o Natal, porque tenho para mim que somente aquele que se reconhece vil, que se reconhece carente, que se reconhece pecador, desprovido de qualquer possibilidade por si mesmo, é que pode olhar para o Natal e encontrar esses paradoxos com tanta beleza, com tanta graça, com tanto amor e poder, que estão aqui nas palavras do Santo Agostinho e olhando para o texto bíblico. Ele nos ensina como reagirmos com deslumbre diante da humildade gloriosa da encarnação de Deus, o Filho de Deus, de Jesus, o Filho de Deus. Veja que no seu sermão 87, olha o que ele vai dizer: aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Filho de Deus, pelo Pai sem mãe, tornou-se o Filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus, antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol, feito sob o sol, aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura, grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Isso foi de tal forma que nem sua grandeza foi diminuída por sua pequenez, nem sua pequenez foi superada por sua grandeza. É um exemplo glorioso desse paradoxo, de grandes paradoxos que constitui o significado do Natal, segundo Agostinho. Eu queria falar, em primeiro lugar, que o Natal é um convite para o deslumbramento da eternidade de Deus. O Natal para nós é um deslumbramento desta glória infinita. Agostinho vai dizer que Natal é o aniversário do Senhor. É quando a sabedoria de Deus se apresentou a nós como uma criança. E a palavra de Deus, sem palavras, expressou
carne como sua voz. O Natal deve provocar em nós um profundo deslumbramento, um profundo quebrantamento deslumbrante diante de Deus, diante desse amor que se torna gente, que se torna carne sem palavras. Ele veio não por sua própria causa, nem porque devia, e muito menos coagido. O que moveu Deus foi a sua própria liberdade e graça. Agostinho vai dizer: regozijemo-nos então nesta graça, pois que maior graça poderia Deus ter feito nascer sobre nós do que fazer seu Filho unigênito se tornar o Filho do homem, para que um filho do homem pudesse, por sua vez, se tornar um filho de Deus. Pergunte se isso foi merecido. Pergunte por sua razão, segundo ele está nos perguntando. Pergunte por sua justificativa e veja se você encontra alguma outra resposta além da graça. Meus irmãos, quando nós pensamos nesse paradoxo do Criador se tornando bebê, do Rei se tornando bebê, do Rei dos Reis usando fraldas, esta sublime humildade revestida de glória, não por Ele, mas por você, por mim, por nós. Esta bucólica expressão gloriosa de Deus, essa graça infindável, esse poder inefável, deve fazer com que os nossos corações se derretam diante da glória humilde do nosso Salvador. Então, no Natal é tempo de fazer cessar as nossas correrias. Sim, é tempo de fazer cessar as nossas correrias e refletir que o grande se tornou pequeno, o atemporal se tornou, nasceu no tempo e no espaço. E claro que isso nos leva a refletir que a vida não é uma causa perdida ou uma multidão de histórias sem um propósito unificador, não. A vida tem um sentido, um significado e um propósito que a torna maior, bem maior do que aquilo que às vezes a gente percebe. A vida debaixo do sol é sobre o Criador descendo até nós e nos encontrando debaixo do sol. A vida humana, ela está dividida neste encontro do divino no humano, da glória na humildade, do poder nesta singela figura de bebê. A vida está nele, ele é a vida. Ele é o sentido da vida, Ele é o autor da vida, Ele é o recriador da vida. A vida está nele, Ele é a vida. Natal é isso, é Jesus nos ensinando que nosso fim supremo na existência é glorificarmos e alegrarmos-nos em Deus por toda a eternidade, porque Ele é a nossa vida. O Natal é um convite para nós pararmos um pouco os nossos questiúnculos, chorarmos, deixarmos de chorar talvez as nossas próprias chagas, as nossas próprias feridas, e adentrarmos nessa profundidade gloriosa do Natal, e permitirmos que fiquemos extasiados, envolvidos, tomados por essa glória do Deus que se fez gente e pelo seu Espírito habita em nós. Em segundo lugar, que Natal é tempo de acordar do nosso sono espiritual, de despertarmos da nossa leniência espiritual. Sim, o bispo de Hipona escreve no seu sermão 185:
Para o benefício de quem tal sublimidade veio com tanta humildade? Certamente não para ele mesmo, mas totalmente para nós. Acorde, humanidade, pois o seu Deus se fez homem, diz Agostinho. Ele continua: desperta, humanidade, para o seu bem. Deus se tornou homem. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Repito, por você, Deus se fez homem, diz Agostinho. Ele continua: você teria sofrido a morte eterna se ele não tivesse nascido a tempo. Você nunca teria sido libertado da carne pecaminosa se ele não tivesse assumido a semelhança da carne pecaminosa. Você teria sofrido infelicidade eterna, não fosse por misericórdia. Você nunca teria voltado à vida se ele não tivesse compartilhado sua morte. Você teria se perdido se ele não tivesse se apressado em ajudá-lo, diz o teólogo Agostinho. Você teria morrido se ele não tivesse vindo. Que mensagem poderosa. Natal é tempo de acordarmos de um sono que nos mata lentamente, a menos que sejamos despertados pela fé. Há uma morte presente no mundo que para muitos é imperceptível. As pessoas vão morrendo aos poucos, elas vão morrendo por dentro, elas vão morrendo na sua memória, elas vão morrendo na sua mente, elas vão morrendo no coração. A alma vai ficando desértica, há uma desumanização de morte, há uma desintegração interna de pessoas que a nós parecem vivas, mas estão terrivelmente tomadas de morte. O Natal nos chama para esse despertamento dessa morte perene, persistente e eterna. Somente Cristo tem o poder de abrir as janelas do nosso quarto e invadir nossas trevas com sua santa e bendita luz. É a luz que ofusca e machuca os olhos, mas a única que nos permite abrir os olhos e ver e enxergar pela primeira vez. Ele é a luz que ilumina as trevas. Natal é isso. Jesus vindo ao nosso encontro para nos despertar de um sono mortal. Veja que coisa extraordinária quando nós pensamos que o autor da vida, o Senhor Criador da existência, entrou na história como um bebê para dar vida eterna ao seu povo. Isto é glória eterna. Sem esse ato glorioso e humilde, sem esse paradoxo eterno e humano, que sentido teria a vida? Em terceiro lugar, nós devemos entender a pedagogia divina, isto é, como Deus faz questão de se revelar a nós da forma mais visível, da forma mais tangível possível. Veja que expressão didática é para você e para mim o Natal. Nós podemos chamar isto de
a pedagogia da encarnação. O vem e vê de Filipe a Natanael, ou como diz o apóstolo João, em 1 João 1:1, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Natal é a mensagem da encarnação, é a mensagem do toque, é a mensagem da visão, a mensagem do Deus conosco. Por isso, é a mensagem mais poderosa da face da terra. É o testemunho de que Deus venceu a nossa resistência contra Ele, não apenas por palavras ou feitos extraordinários, isso também aconteceu, mas especificamente por meio de sua presença. Por meio de sua presença entre nós. A forma mais didática de Deus comunicar-se conosco é a sua presença em forma de homem entre os homens. Agostinho vai dizer no seu sermão 126: Deus se tornou um ser humano para que em uma pessoa você pudesse ter algo para ver e algo em que acreditar. No sermão 188 ele vai dizer: Ele nos amou tanto que, por nossa causa, foi feito homem no tempo, por meio de quem todos os tempos foram feitos. Estava no mundo a menos do que seus servos, embora mais velho do que o próprio mundo em sua eternidade. Foi feito homem quem fez o homem. Foi criado de uma mãe a quem ele criou. Foi carregado pelas mãos que ele formou. Amamentou nos seios que ele havia enchido. Gritou na manjedoura na infância sem palavras. Ele, a palavra, sem a qual toda a eloquência humana é muda. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Pensarmos esse Natal como Santo Agostinho, pensarmos da glória do santo, do Deus glorioso, se revelando em forma de bebê, de criança, sendo Ele o Criador de todas as coisas. E no seu sermão 90, assim ele diz: Ele está em uma manjedoura, mas contém o mundo. Ele mama no peito, mas também alimenta os anjos. Ele está envolto em panos, mas nos veste com a imortalidade. Ele não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo no coração do seu povo. Então, por meio dessa pedagogia do encontro que o Natal deve ser encarado por nós. Santo Agostinho nos chama a pensar nesta manhã da nossa necessidade, da nossa carência, de nós, quem sabe, mudarmos um pouco o foco do nosso olhar, dos nossos anseios existenciais, deixarmos de ver aquelas coisas que estão tão pragmaticamente encravadas em nossa mente, internalizadas em nós, para buscarmos algo mais sublime, algo que dê sentido. Quem sabe deixarmos de ocuparmos-nos de coisas que são transitórias. Quem sabe de sentimentos que não fazem nenhum sentido. Quem sabe de pensamentos que não deveriam ocupar nosso pensamento. E alimentar a nossa alma desse glorioso Natal que enche a nossa alma, que alimenta o nosso coração, que ajusta, que integra nosso pensamento com a eternidade desse Deus glorioso. Que você tenha um bom Natal, que você tenha uma vida cheia de Natal, que a sua vida seja tomada, absorvida
por esse encontro glorioso do Cristo do Natal. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos colocar-nos em pé? Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos por esta manhã gloriosa. Graças te damos pela vida preciosa desses irmãos e irmãs que celebram conosco nesta manhã esse culto de Natal. Graças te damos, Deus, pela gloriosa humildade do nosso Salvador, que encontrou-nos, que acolheu-nos, que abraçou-nos, que salvou-nos, que transformou-nos, que escreveu o nosso nome no livro da vida. Gloriosa salvação, gloriosa redenção. Permita, Deus, que vivamos essa gloriosa expressão, reconhecendo humildemente a nossa pecaminosidade, a nossa carência humana, para sermos revestidos da glória eterna. Oramos assim, em nome de Jesus, que ensinou-nos a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanto mais, irmãos e irmãs, fiquem em paz, ide em paz, que o insondável amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, que o poder, que o ânimo, que a força do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre os seus, sobre a nossa amada igreja, sobre o povo de Deus hoje e sempre. Amém.